Gênesis 38. Por esse tempo, Judá se separou dos seus irmãos e foi morar na casa de um homem chamado Ira, que era da cidade de Adulã. Ali Judá ficou conhecendo a filha de um cananeu chamado Sua. Judá casou com ela e ela lhe deu um filho a quem ele chamou de Er. Ela ficou grávida outra vez e teve outro filho a quem ela deu o nome de Onã. Depois ela teve mais um filho, em quem ela pôs o nome de Selá. Judá estava em Quezibe quando esse menino nasceu. Judá casou Er, o seu filho mais velho, com uma mulher chamada Tamar. O Senhor Deus não gostava da vida perversa que Er levava e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: vai e tenha relações com a viúva do seu irmão. Assim você cumprirá o seu dever de cunhado para que o seu irmão tenha descendentes por meio de você. Bom, aqui nós vimos algo muito interessante que é chamado no Oriente de a lei do levirato. O que seria essa lei do levirato? Bom, as leis antigas do Oriente, né, elas determinavam que um irmão deveria casar com uma mulher caso o esposo dela viesse a falecer, né? Então, o irmão deveria casar com a mulher do falecido caso ela não tivesse filho. Ou seja, se uma mulher havia casado com um homem e ela não tivesse tido filhos e o seu marido viesse a falecer sem deixar filhos a ela, o irmão deveria casar-se com ela para que juntos eles tivessem o filho e o primeiro filho levaria o nome do irmão falecido. Isso se chamava a lei do levirato. Isso era uma lei entre eles que era obrigatório se fazer. Então, quando Deus mata Er porque ele fazia coisas erradas, né? Ele mesmo próprio já diz então que Onã, que era o seu irmão, deveria então se casar com Tamar, que era a esposa do falecido. Mas vamos continuar a leitura e ver se Onã cumpre com as suas obrigações. Vamos ver o que acontece na continuação da leitura bíblica. Ora, Onã sabia que o filho que nascesse não seria considerado como seu. Por isso, cada vez que tinha relação com a viúva do seu irmão, ele deixava que o esperma caísse no chão, para que o seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. O Senhor ficou desgostoso com o que Onã estava fazendo e o matou também. Então Judá disse a Tamar, a sua nora: volte para a casa de seu pai e continue viúva até que meu filho Selá fique adulto. Ele disse isso porque tinha medo que Selá fosse morto, como havia acontecido com seus irmãos. Bom, aqui nós vimos então, né, que Judá então dá o seu filho Onã, mas Onã, quando casa-se com Tamar, ele sabendo que o seu primeiro filho não ia levar o nome dele, mas sim o nome do irmão falecido, ele, por egoísmo, todas as vezes que eles tinham relações sexuais, então ele ejaculava fora, né, para que ela não engravidasse. Vendo Deus que Onã fazia isso, também a Bíblia diz que Deus matou a Onã também. Havia então um outro filho chamado Selá, e pela lei do levirato, então Judá deveria dar a Selá como marido por Tamar. Mas, como ele ficou com medo, porque já 2 filhos ele havia perdido, né, que Tamar se casou com eles e eles haviam morrido, a sua esposa e ele talvez pensaram que ela tivesse algum tipo de maldição, alguma coisa em que eles acabavam morrendo, e ele temeu então por seu filho Selá. O que acontece foi que ele falou a ela: não, tu volta para casa do teu pai, porque assim que ele tiver idade, porque ele é muito novo ainda, então eu dou ele em casamento a você. Ela volta para casa do pai e vamos ver agora o que acontece na continuação da leitura bíblica. Assim Tamar foi morar na casa do pai dela. Passando algum tempo, a mulher de Judá morreu. Quando acabou o luto, Judá foi até Timnate, onde estava cortando a lã de suas ovelhas. E seu amigo Ira, de Adulã, foi com ele. Alguém contou a Tamar que o seu sogro ia a Timnate, a fim de cortar a lã de suas ovelhas. Então ela trocou de roupa, deixando de lado as suas roupas de viúva, cobriu o rosto com um véu e se disfarçou. Em seguida foi e se sentou perto da entrada da cidade de Enaim, que fica no
do caminho para Timnate. Ela fez isso porque sabia muito bem que Selá já era homem feito, mas Judá não havia mandado que ele casasse com ela. Quando Judá viu, pensou que era uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Ele foi falar com ela na beira do caminho, sem saber que era sua nora. Ele disse: "Você quer ir para a cama comigo?" Ela perguntou: "Quanto é que você me paga?" Ele respondeu: "Eu lhe mando um cabrito do meu rebanho." "Está bem," disse ela, "mas deixe alguma coisa comigo como garantia de que você vai mandar o cabrito." Judá perguntou: "O que você quer que eu deixe?" Ela respondeu: "O seu sinete, com o cordão e também o bastão que você tem na mão." Então Judá entregou os objetos, ele teve relações com ela, ela ficou grávida. Tamar voltou para casa, tirou o véu e vestiu as suas roupas de viúva. Bom, aqui nós vimos, né, uma estratégia que Tamar usou para conseguir o filho que ela tanto queria, né? Como Judá, ele não dava o seu filho Selá a ela e já havia passado muito tempo, ela daqui a pouco chegaria à velhice e não poderia mais ter filhos. Ela então, sabendo que seu sogro, agora viúvo, tinha ido até a cidade, ela se veste de prostituta e quando ele chega a ela, ele pergunta, né, quer se deitar comigo? E ela pergunta quanto que ele pagaria. Quando ele diz que dava um cabrito, ela diz: "Não, mas eu quero, né, algo agora aí para garantir, porque eu não sei se realmente tu vai me dar." Então aí ele pergunta: "Mas o que tu queres?" Aí ela diz ali, nessa tradução que nós lemos, fala em sinete, mas em algumas traduções fala sobre selo, né? O selo, o cordão e o cajado. E ele entrega isso a ela, eles ali têm relações sexuais, e ele entrega a ela. Por que ele entrega? Porque ela pediu esses objetos, e é o que nós vamos ver agora. Esses selos eram enfiados em um cordão, e o cajado, esses selos, esses cordões e esses cajados eram objetos pessoais, eram como se fossem o nosso RG e CPF dos dias de hoje. Na época nem não tinha, então esse selo, esse cajado, esse cordão eram como uma identidade, né? Uma identidade das pessoas. Então era por isso que ela pediu, ela foi muito inteligente ao pedir isso. Na verdade, nós vamos ver agora aqui cada uma das coisas, qual o significado, para nós podermos entender bem como ela foi inteligente nessa estratégia que ela fez com Judá. Bom, a primeira coisa que nós vemos aí é que ela pede, né, o selo, que em hebraico é rotam, né? Se você quiser marcar aí, selo, que é rotam em hebraico, que significa identidade, né? Então, o selo rotam significa identidade, né? Às vezes, e essa identidade é algo assim, esses símbolos que se usavam, é algo tão interessante que às vezes algumas pessoas julgam os judeus por não aceitarem a Jesus, por não reconhecerem Jesus como Messias. Mas se nós pararmos para analisar, irmãos, que Jesus tem sido apresentado a esses judeus, né? Um Messias, vamos nos colocar no lugar deles, né? Eles esperam um Messias, eles ainda esperam, eles não acreditam que Jesus era o Messias. Vamos imaginar agora a imagem que se tem de Jesus nos dias de hoje. Na verdade, este Jesus que é apresentado aos judeus hoje teria sede em Roma, mas, segundo os conhecimentos, livros proféticos, Jesus, né, esse Messias, não teria a sede em Roma, e sim em Jerusalém. Mas é apresentado um Messias com sede em Roma, ele não vai acreditar. Um Messias loiro, né? A gente vê aquelas fotos loiras, dos olhos azuis, aquele Jesus bonito, com olho azul, todo loiro, um modelo europeu. E se a gente for analisar, irmãos, Jesus, ele não tinha um modelo europeu. Ele era um modelo igual ao povo judaico, né, ao povo judeu. Então ele era parecido com eles, né? Ele não era alguém diferente, ele era alguém parecido com eles, né? Ele era sim um homem diferente no sentido de caráter, no sentido de personalidade,
mas ele era igual aos outros homens, né? Ele não era um homem que de longe se diferenciava por seus longos cabelos loiros e os seus olhos azuis. Não, quando nós pensamos no Messias, no Jesus que é apresentado a eles, nós não podemos apresentar um Jesus romano, um Jesus que usa vestes romanas, com cores romanas, né? Como nos quadros a gente vê ele com aquela túnica branca e aquele pano por cima, aquele manto por cima vermelho. Isso não eram cores comuns aos judeus. Então o Messias não viria com esse tipo de cor. Então quando nós olhamos para um retrato na parede que se diz que é Jesus, ele todo loiro, olhinho azul, roupinha vermelha com branca, não tem nada a ver com o Messias dos judeus, e eles não vão aceitar um Messias dessa maneira. Um Messias que não fala hebraico, que só fala aramaico, que só fala romano. Irmãos, vamos nos colocar nos lugares deles, né? No lugar deles. É difícil você aceitar porque eles têm muito conhecimento bíblico, né? Eles têm esse conhecimento que o Messias viria do meio do povo deles, seria rei e colocaria o Império Romano por terra. Então, como que eles vão aceitar agora um Messias que tem todas as características dos romanos? Então, antes de nós julgarmos, né, a linha de pensamento deles, nós também temos que analisar essas fontes. Claro que, na época, eles deixaram de ver que Jesus, apesar de ser parecido com eles, apesar de ter nascido ali no meio deles, eles ainda assim o rejeitaram. Mas se já rejeitaram Jesus naquela época, cumprindo todas as características que eles mesmos colocaram para si, imagina se eles vão aceitar um Jesus loiro do olho azul e com cores romanas. Eles não vão aceitar, não é mesmo? Mas então isso é só um detalhe para a gente ficar sabendo. Então o selo era essa identidade, né? Rotam era a identidade. Tinha também o cordão, né? Cordão, se você quiser marcar aí no seu caderno. Cordão